Olá, como vão vocês? Galera, mais uma semana começando e nós estamos aqui no nosso canal maravilhoso, Cacá Couto Oficial, Beleza Inteligente. Começando mais uma semana abençoada, tenho certeza que para todos. Para quem está trabalhando hoje, ótimo trabalho, que o dia tenha sido maravilhoso. Para quem trabalhou hoje, na verdade, né? Porque a gente sempre posta o vídeo mais pro fim da tarde. E para quem está descansando, está de férias, aproveitem bastante e um tempinho que der, assiste o vídeo. Lembrando que se vocês puderem curtir, compartilhar com pessoas que vocês acham que gostariam de escutar um pouquinho mais sobre conhecimento da beleza, dos cabelos, enfim, façam comentários aqui, é bem legal porque o YouTube entende que esse assunto é relevante e leva para frente essas informações que é o nosso objetivo, certo? Bom, essa semana a gente vem com um assunto novo. Já falamos de cor, de cabelo cacheado, de progressivo, enfim. Alguns assuntos vão ser retomados, obviamente, porque não é em 3 vídeos de 15, 20 minutos que a gente fecha, né, um tema. Mas hoje vamos falar de um assunto, de um tema que ainda não falamos, que é as características dos cabelos, claro que de uma forma mais principiante, vamos dizer assim. E também eu gostei de um vídeo que eu estava assistindo dentro de um canal de educação no Instagram esse final de semana, e eles falando que o tratamento, ele dá bastante rentabilidade para o salão. E eu lembrei que dos muitos cursos que eu ministrei sobre rentabilidade, sobre tratamento, sobre até mesmo como cobrar, né, o valor do tratamento, eu lembro que era algo que chamava bastante atenção, então eu decidi trazer esse assunto. Essa semana nós vamos estar falando sobre características dos fios, não de uma forma voltada para a tricologia, mas como eu falei, uma forma de principiante, aonde as pessoas que trabalham com o tratamento, de repente vai abrir um novo leque. Eu sei que tem muitas pessoas que simplesmente compram máscaras, shampoos e leave-ins e tratamentos mais profundos como cauterização, vários tipos de tratamento, mas acaba não fazendo o cálculo de quanto cobrar, do quanto que vai render. Quanto cobrar é algo muito particular, isso vai depender da cidade, do bairro, do tipo de cliente que vocês têm, do tipo de serviço que vocês oferecem, do espaço que vocês oferecem para o cliente, tudo isso conta. E o que conta também é que muitas pessoas não colocam dentro do valor as despesas extras. Então eu vou ali calcular, sei lá, eu vou cobrar R$100 um corte. O que está dentro desses R$100? Tá, ok, a tua mão de obra e o teu tempo, mas e o que mais? O que eu gasto de produto para cortar um cabelo? Obviamente eu vou lavar, né? Eu sei que tem profissionais que não fazem a lavagem, não aplicam shampoo condicionador antes do corte, mas esse seria o correto. Óbvio que em cabelos longos, né? Mais longos no caso. Cabelo curto, feminino, o ideal seria lavar sim, mas tem muitas pessoas que optam só por borrifar, né? Água, enfim, mas o ideal seria lavar todos os cabelos que fossem cortados. Sendo dessa forma correta, para você poder saber o quanto cobrar, qual o valor desse seu serviço, calcula a quantidade de shampoo, quantidade de condicionador que eu vou aplicar, também o que eu poderia gastar em relação ao finalizador que eu vou utilizar, e isso depende do que eu gosto, do que eu utilizo na minha bancada. Calcular a luz, calcular a água, calcular a internet, colocar dentro desse valor o cafezinho, o papel higiênico. Gente, tanta coisa. Isso é muito profundo. Como eu falei para vocês, são assuntos que se a gente começa a falar, a gente fica uma semana falando 24 horas por dia e não termina. Não é assunto para hoje. Hoje a gente vai falar sobre rentabilidade de tratamento e falar um pouquinho sobre conhecimento do fio, que é para a gente dar uma introdução. Mas lembrando que esse tema eu vou trazer mais profundamente para a gente aprender a calcular. O que eu coloco dentro da minha margem? É necessário saber, né?
Tem muitos cursos na internet que trazem isso, mas um dos principais, na minha opinião, o melhor local que traduz tudo isso de uma forma extremamente comercial e prática é o Sebrae. Tem cursos, inclusive, online grátis. Eu já fiz 3 que eu amei. Então, é interessante que vocês tenham esse conhecimento, para que vocês possam, às vezes, entender a rentabilidade do serviço de vocês, ok? Partiu! Galera, quando a gente fala eu fiz várias anotações aqui para que a gente tenha algo mais palpável em relação à informação que eu quero passar para vocês. Quando a gente fala em tratamento, nós também entendemos que são vários tipos os cabelos. Os cabelos se subdividem em cacheados, em lisos. De uma forma mais prática, a gente acaba utilizando muito essa nomenclatura no dia a dia, mas existem nomenclaturas mais específicas para que a gente saiba a divisão dos tipos de cabelos, né? Então, em princípio, nós teríamos os cabelos secos e ressecados. O que são os cabelos secos? Os cabelos secos são aqueles que já são secos naturalmente, já nascem dessa forma. E os cabelos ressecados são os que se tornaram fios ressecados por algum processo químico ou até mesmo a falta de tratamento, que é aquele cabelo onde o toque já está um pouco mais áspero, aonde a gente realmente não tem mais brilho nenhum e até o movimento já foi prejudicado. Depois nós temos os cabelos saudáveis, né? Um pouco mais difícil encontrar esse, mas ainda tem. Eu creio que ainda existe algum. A gente tá vendo muito cabelo saudável agora, né, gente? Eu acho que é a fase em que a gente mais vê cabelos saudáveis, porque tem bastante gente aí optando por não fazer mais química ou até mesmo por abandonar, né? Então a gente tem bastante cabelo saudável. Os cabelos quebradiços, esses cabelos quebradiços, eles podem ser tanto por corte químico ou até mesmo por falta absoluta de cuidado. Aquelas pessoas que acham que porque não tem nada no cabelo não precisa fazer nenhum tipo de tratamento, ou pior, que tem cor, mechas, enfim, e o cabelo começa a ficar quebradiço por não utilizar nem o produto correto na hora de simplesmente lavar o cabelo no banho, né? Lava com qualquer coisa, lava com qualquer shampoo que tá ali no banheiro, então eles acabam se tornando quebradiços, eles não têm mais resistência no fio. Depois nós temos os danificados, que são aqueles bem sensíveis mesmo. O cabelo danificado é aquele que inclusive a cutícula ela já começa a ficar quebradiça e o córtex exposto. É aquele cabelo que precisa de uma reconstrução, às vezes profunda, às vezes não tanto, mas é aquele cabelo que já passou por alguns processos químicos e muitas vezes aliado a uma falta de tratamento correto, ok? Lembra que a chave de tudo isso é o diagnóstico, certo? Depois nós temos os cabelos mistos, onde nós temos a raiz oleosa e o comprimento e pontas mais ressecados. Então, eles podem ser tanto cabelos mistos com a raiz oleosa e comprimento e pontas ressecados, como raiz oleosa e comprimento e pontas secos. Falamos há pouco tempo a diferença de secos e ressecados, volta um pouquinho lá no vídeo, ok? E depois nós temos os cabelos mechados ou coloridos. Ah, mas é a mesma coisa. Não, cor é uma coisa, mechas são outra. O cabelo com cor não passou por clareamento, ou seja, não teve uma sensibilização tão grande, tão profunda, e o cabelo com mechas passou por um clareamento, descolorante, ação do calor do papel, automaticamente eu dilatei mais essa fibra, eu sensibilizei mais ela, eu removi mais umidade e elasticidade de dentro desse fio, correto? Esses são os nossos tipos de cabelo, em geral. Pode ser que exista um e outro um pouco diferente, ok. Aqui a gente está falando de estrutura, mas não estamos falando de tipos de cabelo. Cacho, liso, afro, né? Nós estamos falando de estrutura de fio, como se encontra o estado de saúde desse cabelo. Se ele está estável, se ele já está na UTI ou se já está passando dessa para melhor. Né, gente? Bora lá. Vamos rir. Dentro de tudo isso ainda tem a densidade. A densidade é a quantidade de fios de cabelo por centímetro quadrado. E tem desde uma baixíssima densidade até uma altíssima densidade, que se divide da seguinte forma: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, que são aquelas pessoas que têm uma quantidade absurda de cabelo por centímetro quadrado.
Ainda estava assistindo um stories da Virgínia Fonseca, a esposa do Zé Felipe, né? Aquela influencer que, nossa, recebeu até prêmio em Hollywood pela ação dela no Instagram e no YouTube. E ela faz o cabelo com Washington Nunes. Eu comentei sobre a cor dela há um tempo atrás, que o Washington mexeu. Inclusive hoje ela tá voltando lá para fazer um tratamento no cabelo, no salão do Washington. E muitas pessoas dizem, aquele cabelo todo dela é mega. E esses dias ela fez um story dizendo, galera, eu tô recebendo muito direct no meu Instagram. Depois que eu fiz o cabelo no Washington, as pessoas dizendo que eu fiz a cor, eu fiz a mecha e o Washington colocou faixa pra mim. Não é. Ela abriu todo o cabelo, ela mostrou que ela não tem absolutamente nada de faixa. Então, entende-se já que esse cabelo é um cabelo com uma alta densidade. Muitos fios por centímetro quadrado, certo? Isso é bom, mas a gente tem que saber também que tipo de cuidados esse cabelo precisa ter para ele ser saudável. Com certeza o Washington fez um ótimo diagnóstico desse cabelo, para saber quais as necessidades, principalmente depois de ele ter mechado e colorido esse fio, ok? Falando sobre características de saúde, né, e densidade, a gente fala também em referência à dosagem dos produtos que nós realizamos os tratamentos. Então, existe uma dosagem meio que universal e isso é importante vocês anotarem se vocês ainda não têm esse conhecimento. Eu já visitei clientes que o desperdício de produto é tão grande que se eles refizessem esse cálculo, com certeza ganhariam pelo menos 3 vezes mais do que já estão lucrando quando fazem a aplicação de algum produto. Às vezes é apenas uma lavagem com shampoo e condicionador e eu vejo a criatura apertar 4, 5 vezes no pump e dá vontade de sair correndo, gritando porta fora, com o galão de shampoo embaixo do braço para ele não apertar mais ali e dizer chega, pelo amor de Deus. Tá, galera? A gente sabe que é assim, né? A mais pura realidade. Não minto nada, galera. Tudo que eu conto aqui é real. Bora lá. Pro cabelo curto, o ideal sendo uma média, né? Uma média, 10 gramas. O ideal seria utilizar de 8 a 10 gramas para o cabelo curto. Para o cabelo médio, nós utilizamos de 10 a 12 gramas ou ml, né? Para tratamentos de cabelos curtos e médios. E para o cabelo longo, de 12 a 15 ml ou gramas, né? Vai depender do que vocês vão utilizar. Se for shampoo, ml, se for máscara, condicionador, gramas. Obviamente que finalizadores, óleos, enfim, algum tipo de finalizador que vai ser deixado no cabelo, como livre, como creme sem enxágue, óbvio que vai depender da densidade, da estrutura do fio, da quantidade, né, de cabelo. Então eu vou colocar um pump, 2, 3, quanto eu achar melhor. Mas a gente tem que sempre lembrar que menos é mais, né, gente? Lembrando sempre. Eu coloco pouco, se houver necessidade, eu aplico mais um pouco, certo? Isso é muito importante. Quando a gente fala em lavagem, nós falamos em shampoo nas raízes, respeitando pelo menos 1 ou 2 centímetros, e condicionador e máscara no comprimento e pontas. Isso é básico. Nunca ultrapassamos a faixa de Gaza, tá, galera? Então, 2 centímetros até as raízes, que é couro cabeludo, shampoo, 2 centímetros para o restante do comprimento e pontas para baixo, condicionador, máscara ou tratamentos mais profundos. Quando eu aplico o shampoo, eu não aplico aqui, como muitas pessoas fazem, eu aplico na mão, espalho e eu vou espalhando em todo o meu couro cabeludo e fazendo massagem em movimentos circulares. Eu não pego todo o cabelo e coloco para cima e esfrego tudo junto. Isso vai sensibilizando o comprimento e pontas e sensibilizando a fibra. Então eu primeiro massageio o couro cabeludo, depois que eu fiz espuma no meu couro cabeludo, eu puxo para o meu comprimento e pontas o meu shampoo, já no sentido de selamento do fio. Enxaguei, faço a segunda aplicação de shampoo, enxago e aí eu tiro o excesso da água e vou aplicar o condicionador, comprimento e pontas. Se for o dia do uso da máscara, respeitando a quantidade que nós acabamos de falar, eu tiro o excesso da água, de preferência com um pouco com a toalha e aplico o comprimento e pontas. E deixo agindo o tempo de pausa de acordo com o produto que vocês estão utilizando. Shampoo e condicionador no mínimo 2 minutos no cabelo, para a gente conseguir ter a ação ou de higienização do shampoo ou de condicionamento do condicionador, certo?
Um detalhe importante para a gente fechar esse vídeo de hoje, que eu acho que é super interessante e vocês vão se basear bastante. Até vai passar um pouquinho mais do tempo, que geralmente eu faço até 17, 18 minutos. Hoje acho que a gente vai até uns 20 minutos, mas é bem importante essa parte. Quando a gente vai falar sobre custo, a gente precisa entender o quanto que eu poderia cobrar, mas o quanto que eu ganho. As pessoas não calculam que muitas vezes em 1 ou 2 tratamentos feitos eu já pago todo o custo que eu tive daquele tratamento. Então, por exemplo, se eu cobro o valor de R$100 por um tratamento completo, vamos dizer shampoo, condicionador e um finalizador, shampoo, máscara e um finalizador, né? Um tratamento completo. Tem produtos, tem marcas que vai em uma ampola, tem marcas que vai em um óleo, enfim, né? Falando do tratamento tradicional, shampoo, condicionador e algum tipo de finalizador. Eu tenho, por exemplo, eu vou cobrar R$100. Se eu fizer um tratamento de R$100 por dia, eu faço esse 100 vezes 5, que são os dias que, em geral, os salões abrem. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? 100 vezes 5, então eu tenho R$500 de rendimento fazendo um tratamento por dia. Se eu faço um tratamento por dia e são R$500 na semana, eu faço esses 500 vezes 4, que são as 4 semanas do mês. 500, 1.000, 1.500, 2.000. Então, e isso com uma base de R$100. Só que vocês têm que sempre fazer a cobrança de acordo com o que o produto saiu de custo para vocês e o cabelo, né? Curto, médio, longo. Então, pode ser 100, 120, 140, 80, 100, 120, 100, 150, 200, isso vai depender de tudo que nós falamos, público, local, estrutura, gastos, mas fazendo com uma base de R$100, que é uma base boa, vocês já ganharam R$2.000 no mês só em um tratamento por dia, que obviamente vocês vão fazer mais, e só aí vocês já ganharam 4, 5, 6 vezes mais do que vocês pagaram. Olha que interessante. Só que daí ainda tem... outro detalhe importante. Desses 2.000, sai em média R$20 cada aplicação para vocês. Então pensa bem, se cada um desse de R$100 eu gastei 20, de 15 a 20 reais, R$80 já foi lucro, certo? Bora lá, partiu. Para finalizar, e a rentabilidade? Partindo do princípio que uma máscara tem 250 gramas, né? Em geral, seria mais ou menos isso, entre 250 gramas e 200 gramas, uma máscara pequena. Dessas 250 gramas, eu vou dividir uma média de 10 gramas, que é mais ou menos o que nós calculamos uma média entre curto, médio e longo, lá atrás que nós falamos no início do vídeo, a quantidade aplicada em cada cabelo. Se eu divido esses 250 gramas da máscara por 10, que seriam as gramas em média colocadas no fio, eu tenho 25 aplicações em uma máscara. 25 aplicações. Gente, desses 25 aplicações, né, vamos supor que ela foi R$150. Eu divido esses R$150 que foi o custo que ela teve para mim, o quanto que eu paguei para o vendedor para poder utilizar, para comprar ela. Eu divido pelos 25, que são que é a quantidade de rendimento, quantidade de aplicações que ela vai dar. Eu vou ter o custo por aplicação R$6. Quer dizer, se for realmente mais ou menos esses valores, que eu tenho quase certeza que é mais ou menos isso que vocês pagam, pensa bem. A máscara me custou 6, o shampoo vai custar menos do que isso. Eu vou ter um valor bem abaixo de R$20, o meu custo por aplicação. Se eu cobrar R$100, gente, pensa bem. Eu tenho aí quase 1000% de lucro. Então vamos pensar nisso. Façam os cálculos de vocês. Se vocês quiserem algo um pouco mais profundo, me chamem no direct. Eu dou esses cálculos para vocês todos prontinho. Cacá Couto Oficial é o meu Instagram. Lembrem que terças e quintas nós temos o Você Sabia, que é diretamente para os nossos clientes. E esse Você Sabia dessa semana tá incrível, que não vai ser comigo. Vai ser com uma profissional maravilhosa falando sobre coloração pessoal. Vou esperar vocês lá amanhã. Obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza que esse vídeo foi super esclarecedor. E quem quiser
cálculos específicos, me chama no direct que eu ajudo, certo? Muito obrigada mais uma vez. O de quarta vai estar mais interessante ainda e eu vou recapitular um pouquinho esses custos aqui com vocês, ok? Ótima segunda e até quarta. Obrigada.